Se eu te dissesse que com algumas perguntas a respeito daquelas coisas que você faz no seu dia a dia, uma outra pessoa poderia com alto grau de precisão prever o seu futuro, o que você acharia desta informação? Pois bem, o fato é que nós somos a consequência dos padrões que nós repetimos, e entender isso é entender o seu futuro. É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Então, se entender quais padrões você tem e o que de fato eles podem acarretar com o seu futuro é importante para você, sempre clique aqui no like e vamos embora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro para você aprender mais sobre como seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre o que nos prende a nós mesmos, os nossos padrões mentais. No fundo, o cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. Tudo o que você faz, você tende a aprender e na segunda vez que você faz, fica mais fácil, mais natural, aquilo é mais parte de você. Então, sempre que você tiver que escolher entre duas coisas, o cérebro prefere fazer aquela que ele está mais habituado, assim ele gasta menos energia. Ou seja, quanto mais você repete um padrão, mais aquele padrão se torna parte de você, mais aquele padrão se torna você. E aí você tende a repeti-lo ainda mais vezes, fazendo com que esse padrão se reforce e se solidifique ainda mais. E como eu trouxe no último episódio, Jean-Paul Sartre, um filósofo francês falecido em 1980, certa vez disse: o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. E sobre isso é interessante que eu fui em um evento do Tony Robbins em dezembro, lá em 2014, e dezembro em Nova York é muito frio, era em New Jersey, do lado de Nova York, e neste evento ele disse que se ele consegue saber os padrões que essa pessoa tem, ele consegue avaliar se essa pessoa terá sucesso na vida. Ou seja, apenas avaliando os padrões que ela tem hoje, é possível prever o futuro que essa pessoa terá. E hoje eu confesso que eu vejo quão real é isso. No exato momento em que você identifica os padrões de uma pessoa, é absurdamente fácil perceber como será o futuro desta mesma pessoa. Antes de eu explicar o que é um padrão e como de fato a gente percebe isso na prática, imagine só o que aconteceria, por exemplo, sei lá, com uma pessoa, com o corpo de uma pessoa, se esta pessoa fosse na academia todos os dias por 6 meses. Você acha que o corpo dessa pessoa estaria melhor ou pior? Não é difícil chegar à conclusão, não é mesmo? Ou ainda, vamos para outro exemplo, de uma forma um pouco diferente. Imagine o que aconteceria se uma pessoa se alimentasse de forma 100% correta pelos mesmos 6 meses. Será que a saúde dessa pessoa estaria melhor ou pior em 6 meses? Agora, imagine como seria o futuro da vida de uma pessoa se essa pessoa procrastina, ou ainda, se ela começa até a fazer as coisas porque ela deixou de procrastinar, mas aí, na hora que ela começa, vem aquela preguicinha e ela começa a perder energia. Ou ainda, ela até venceu essas duas coisas, mas aí na hora que ela está começando, ela perde o foco, vem uma distração qualquer e a atenção dela vai para outro lugar, fazendo com que ela se incomode com isso, ela fique estressada, porque aí os prazos começam a apertar, fazendo que, por conta disso, ela fique com muito mais ansiedade. Consequência da ansiedade, ela começa a se alimentar pior e aí você percebe que é uma bola de neve. O que você acha do futuro desta pessoa? Nada bom, não é mesmo? Quando nós vemos o que as pessoas repetem no dia a dia, nós efetivamente conseguimos saber como será o futuro delas com um alto grau de precisão. Por isso que, de uma forma metafórica, eu considero sim os padrões cerebrais de uma pessoa como se fosse uma máquina de prever o futuro. Basta você olhar para os padrões que aquela pessoa repete dia a dia, que você consegue avaliar como estará o corpo dela, como estará a saúde dela, como ela estará profissionalmente, como estarão os relacionamentos dela, ou seja, qualquer área da vida de uma pessoa você consegue avaliar com base nos padrões que ela tem hoje. E por conta disso, uma das frases que eu mais digo é: você cria os seus padrões, mas os seus padrões criam você. E criam você no hoje, mas também criam você no seu futuro. Você não se torna aquilo que você meramente deseja. Afinal, infelizmente, o desejo não tem efeito nenhum na construção do que é você. Se o seu desejo te leva a construir os padrões cerebrais adequados, aí sim o desejo serviu para alguma coisa. Mas desejar por desejar
não adianta muita coisa, porque no fundo você é, e em todas as esferas, puro reflexo dos padrões que você carrega hoje. Ou seja, você não ascende para o patamar dos seus desejos, sonhos, ambições, motivações. Na verdade, você tende a cair para o patamar dos seus padrões. É por conta disso, por sonhos elevados, motivações que a gente acaba sentindo, que a gente começa uma série de coisas, mas por conta também de simplesmente ter sido apenas desejo, apenas motivação, nós acabamos por cair novamente para os nossos padrões. Para que a gente então ascenda para o patamar dos nossos desejos, o que a gente precisa fazer é corresponder padrões que de fato correspondam com esses desejos. Padrões que façam com que dia a dia a gente, repetindo atitudes, comportamentos e hábitos, nos levem ao patamar dos desejos que nós temos. Então, se você quer chegar nos seus desejos, o que você precisa é elevar os seus padrões, não basta apenas elevar única e exclusivamente os seus desejos. Agora, então, o que é esse tal padrão? Vamos lá, um padrão pode ser um hábito, um comportamento repetido, a sua atitude, um pensamento que você sempre tem. Vício, por exemplo, também é um exemplo de padrão, obviamente indesejado, mas é um padrão. No fundo, o importante é que o seu padrão é o seu modus operandi natural. De certa maneira mais metafórica, é aquilo que, se te largarem pelo mundo aí, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de moral, sem ninguém te cobrando, é aquilo que você vai continuar repetindo. Ou seja, é aquilo que você tende a querer. Você quer se alimentar, você busca aquilo. É aquilo que você tende a pensar, é com aquelas pessoas que você tende a conversar, é sobre estes assuntos que você conversa. Então, uma pessoa que reclama tende a perpetuar a reclamação. Uma pessoa que se alimenta mal tende a perpetuar a alimentação de uma certa maneira não tão positiva. No fundo, são padrões, são repetições, são aquelas coisas que inconscientemente a gente faz dia a dia e, no fundo, todos estes padrões que você tem são os padrões que te definem. E o cérebro vai incorporando este padrão, este hábito e tende a seguir repetindo este mesmo padrão, porque o cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. E é por conta disso que, se você não sabe como criar padrões no seu cérebro, você vive refém dos seus padrões atuais. Muitos deles, inclusive, criados de uma maneira sem querer, inconsciente, simplesmente talvez porque a sociedade te impôs dessa maneira, ou porque simplesmente você passou por alguma dificuldade e você incorporou aquilo, ou porque você estava numa situação muito estressante e você se alimentou para compensar aquela situação e aquilo virou um hábito. E dia a dia a gente vai criando padrões, solidificando padrões e criando a pessoa que nós seremos. E é por conta disso que, se você avalia hoje os seus padrões, você pode você mesmo, sem nenhum tipo de ajuda, avaliar como será o seu futuro. E essa é a sugestão que eu te dou. Avalie você mesmo o seu futuro, porque com base nos seus padrões, você pode ver algo que vale a pena ser vivido ou algo que precisa ser corrigido. E obviamente é melhor você corrigir o quanto antes, imediatamente que você percebe que esse caminho vai te levar para um destino que não é bem aquele que você deseja, porque senão talvez seja tarde demais. No fundo, a preguiça, a procrastinação, a ansiedade, controle emocional, todos são padrões que podem estar solidificados em você ou não. Por isso que eu digo, você não é procrastinador. Você apenas fortaleceu o padrão natural que o nosso cérebro tem de procrastinar. E para evitar isso e você ficar no controle de você mesmo e do seu cérebro, eu quero te convidar a participar do maior evento do Brain Power, a sua Academia Cerebral, e te convidar para você se inscrever aqui no documentário chamado Decodificando o Cérebro Humano em reprogrameseucerebro.com.br, que é um evento online gratuito que vai te mostrar, através da ciência, como o cérebro humano constitui hábitos, comportamentos e atitudes, e você vai ver que a neurociência de fato tem muito a contribuir para que a gente elimine os padrões que nós não desejamos, tais como esses que eu falei: procrastinação, distração, falta de foco, ansiedade, estresse, e de fato essa é uma lista que tende a não ter fim. Então, para você conhecer um pouco mais, não deixa aqui de se inscrever, reprogrameseucerebro.com.br. E eu quero agora então, para a gente encerrar, refazer o desafio do nosso último episódio. Topa esse desafio de saideira? Se você topar, então entenda que o fato é, você vai mudar, seja porque você quer ou porque as coisas mudam, o mundo muda. Heráclito, um filósofo pré-socrático, considerado inclusive o pai da dialética de 500 a.C., ele disse naquela época, sem ver tudo isso que nós estamos passando, que a única constante da vida é a mudança. Hoje em dia é muito fácil, você olha para o lado, tudo muda de uma velocidade brutal. Coisas que há 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás nem celular tinha. Olha só a velocidade de mudança que nós temos. Então o fato é, as mudanças vão acontecer e você sim vai passar por mudanças. Então, se você vai mudar de qualquer maneira, por que não você escolher você mesmo essa mudança que você deseja ver? E se você topar, então saiba que todo mundo que tem uma meta pública se
compromete muito mais e tende a ter resultados muito mais significativos porque você colocou isso para fora. Para você é mais significativo e o fato de estar para fora aumenta o seu comprometimento com você mesmo. Então, deixa aqui abaixo nos comentários qual é o seu padrão cerebral que hoje mais te incomoda. É aquele que realmente você quer mudar e uma vez que você identificar, faça aqui abaixo nos comentários uma certa declaração de guerra frente a este padrão, declarando qual é esse padrão que você vai de fato enfrentar. Porque se você não enfrentar, ele simplesmente vai continuar acontecendo. Então, esse é o chamado, essa é a sugestão que eu te dou e pedido, inclusive, quebre os seus padrões indesejados. E essa é a sugestão, esse é o pedido, na verdade, que eu te faço, que você quebre os seus padrões indesejados e que você, no fim, esteja livre para se jogar no mundo. Afinal, você já sabe, se jogue no mundo que ele aguenta. No brain, no gain. Até mais.